Estamos iniciando a atividade de explanação do Evangelho segundo o Espiritismo, à luz da doutrina espírita. Hoje eu estou aqui substituindo nosso querido companheiro Hélio Garcia, que está se recuperando de um mal-estar, já está melhor, mas então nós vamos vibrar por ele, mentalizar a saúde dele e a recuperação dele. Assim, queridos amigos, dando as boas-vindas, minha cunhada, Moninha e os demais companheiros que estão nos acompanhando, nós vamos dar sequência ao estudo do Evangelho. Nós estamos no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Como o estudo é sequencial, nós já compreendemos que não é possível servir a dois senhores porque faltaríamos com um, não conseguiríamos nos dedicar da mesma forma a ambos, ou seja, a Deus e aos bens materiais, não aos bens propriamente ditos, mas ao apego a esses bens, ou até mesmo às emoções desenfreadas. Então, é este apego que nós precisamos trabalhar, né? E hoje o tema é muito propício para nós refletirmos, é o item 3, preservar-se da avareza. Para iniciar as nossas reflexões, nós trouxemos 3 frases. Na elaboração desse estudo, eu procurei algumas frases que pudessem nos ajudar a melhor compreender. E encontrei uma de Aristóteles, que diz o seguinte: os avarentos amealham, ou seja, juntam, né, como se fossem viver para sempre. Os pródigos dissipam como se fossem morrer. Então aqui são 2 extremos. Enquanto o avarento ele quer juntar, acumular, como se ele fosse viver para sempre, para usufruir de tudo aquilo, o pródigo, que é aquele que gasta, que não tem aquele controle, ele acaba dilapidando o patrimônio, né? Ele vive como se fosse morrer. Por isso ele gasta tudo, acaba com tudo, consome tudo que tem, sem pensar nas consequências, porque ele vive como se fosse morrer naquele momento. E assim nós também encontramos 2 frases de Allan Kardec que representam o nosso tema. O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens do mundo, menos compreende sua destinação. Então, quanto mais o homem tem consciência da sua destinação, menos ele se prende aos bens do mundo, porque ele utiliza desses bens, usufrui com sabedoria, mas ele está preocupado em conquistar os bens espirituais. Agora, quanto mais ele está convicto de que essa é a sua única existência, de que ele só tem essa vida e de que ele não compreende a sua destinação, mais ele se apega, passa a ser o objetivo da vida dele. Ele acha que aqui na vida terrena está tudo que ele pode conquistar, então ele precisa conquistar mais e mais e mais para não desperdiçar a vida. Assim, na terceira frase, que é a segunda de Allan Kardec, nós trouxemos esta: a lei natural traça ao homem o limite de suas necessidades, e quando ele as ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Todos os excessos nos causam sofrimento. Nós podemos usufruir, utilizar todos os recursos com moderação, sabendo que ali nós vamos utilizar o que é necessário para a nossa sobrevivência, ao nosso bem-estar, ao nosso conforto também, porque nós sempre buscamos o melhor, né? Buscamos uma vida que nos traga uma certa tranquilidade, uma certa segurança, mas sempre que nós exageramos ou nos entregamos aos excessos, nós sofremos, porque não está de acordo com as leis divinas, então causa sofrimento. Esse item, Allan Kardec escolhe uma passagem de Jesus, e nessa passagem está escrito assim: então, no meio da turba, um homem lhe disse: mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Vamos imaginar então, no meio de uma multidão, aquele tanto de gente que seguia Jesus, um homem se dirigiu a ele e disse: Senhor, mestre, fala com meu irmão, diz a meu irmão, que divida comigo a herança que nos tocou. Senhor, fala com meu irmão que ele precisa dividir aquilo que nós recebemos como herança. Jesus lhe disse: ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas?
Será que Jesus, ele veio à Terra com a missão de entrar nos nossos problemas para resolver por nós? De interferir nas nossas contendas, nos nossos conflitos? Será que Jesus veio para se dignar a fazer isso por nós? Isso não seria da nossa alçada, o nosso dever saber administrar as relações? Jesus não veio para julgar, e muito menos para tomar partido entre nós, né? Então ele diz isso a este homem. Quem me designou para vos julgar? Ou seja, será que Deus teria designado Jesus para julgar um caso como esse? Para fazer as partilhas entre as pessoas, dividir as heranças entre as famílias? E acrescentou: tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. A lição do mestre é tão profunda que ela serviu para aquele homem que estava passando por aquela situação, e ela é direcionada a cada um de nós. Nós primeiro vamos precisar compreender um pouquinho melhor o que é avareza. Porque para entender o que Jesus quis dizer, a gente precisa entender o significado dessa palavra. A avareza é o apego demasiado ao dinheiro, às riquezas. É uma preocupação excessiva em acumular bens. Também pode ser considerada falta de generosidade, mesquinhez, sovinice. Então assim se configura a avareza. E o avarento é alguém mesquinho, miserável, que não é generoso, que não faz a caridade. No linguajar popular é a pessoa mão fechada, pão dura, né? Então nós já sabemos quem é um avarento, como ele se comporta. O avarento age dessa forma, é tudo para ele e nada para os outros. E o que seria então preservar-se da avareza? Preservar-se no sentido de guardar-se, proteger-se. Preservar-se da avareza é preservar-se do egoísmo. Combater o egoísmo, evitar o egoísmo. Combater o orgulho. Como que se combate o orgulho? Praticando a caridade, que é o contrário do orgulho. Ser benevolente, ser útil, observar as necessidades do próximo, ter aquele olhar indulgente de compreender que o outro é diferente de mim e eu conseguir enxergar que esse outro é meu irmão. E assim, se eu não puder fazer por ele algo material, eu farei por ele algo moral, uma prece, um bom sentimento. Gente, minha família está presente aqui hoje na explanação. Minha cunhada Sil, lá de Brasília, que alegria! Estamos em família, sempre estamos, né? Que todos nós somos irmãos queridos. Mas hoje é a família de laços aqui consanguíneos. Obrigada, meninas, pela presença e a todos. Pois então, meus amigos, vamos continuar nossa reflexão. Já que compreendemos que Jesus não veio para resolver nossos problemas por nós, ele veio sim para nos ensinar o caminho da felicidade. E ele diz para este rapaz, para este homem: tende cuidado de preservar-se de toda a avareza, todo tipo de avareza, não apenas a pessoa que é egoísta em relação aos bens materiais, mas também aquela pessoa que é egoísta em relação aos sentimentos. Ela não se abre para ninguém, não permite que ninguém se aproxima dela, tem sempre uma barreira estabelecida para que o outro se aproxime dela, porque ela acha o seguinte: o outro quer se aproveitar de mim, o outro quer se dar bem com aquilo que eu possuo ou com o status que eu tenho, né? Hoje, com essa vida tecnológica que nós temos, as redes sociais, esse é um grande desafio. Pessoas que ficam famosas na rede social, aí já criam aquela rede de amigos, mas se qualquer problema que acontecer, bloqueia o amigo. Tem um outro nome que eu esqueci, cancela, é o cancelamento, né? Então a gente exclui as pessoas da nossa vida. Porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, então não importa, Jesus está trazendo esse termo para uma visão geral, não importa qual tipo de abundância. É abundância de bens materiais? Então, não seja avarento, seja generoso. Você tem abundância de inteligência? Utilize a inteligência em favor dos demais. E assim por diante. A nossa vida não depende dos bens que nós possuímos. Isso é muito importante a gente saber. Não dependemos da riqueza material para alcançarmos o reino dos céus.
A riqueza que devemos buscar é a dos bens morais, que são imperecíveis e nos elevam a Deus. Disse-lhes a seguir esta parábola. Então Jesus, a partir dessa situação que ocorreu, ele traz uma parábola, ou seja, ele traz um ensinamento que iria ser útil para aqueles que estavam ouvindo naquele momento e para nós que estamos ouvindo agora. Só que naquele momento o nosso entendimento era bem limitado. A gente não compreendia as leis que a doutrina espírita nos explicou, as leis divinas, as leis de amor, de caridade, de reencarnação, ação e reação e todas as leis que hoje nós conhecemos que nos facilitam a compreensão. Então Jesus traz a parábola. Havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente. Ele era um agricultor e as suas colheitas tinham sido excepcionais naquele período. Ele colheu muito mais do que ele imaginava. E que se entretinha a pensar consigo mesmo assim. Então, qual era o pensamento daquele homem? Ele estava com uma quantidade imensa de grãos, sementes, e ele pensava assim: que hei de fazer? Pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher. Ele pensava: o que eu vou fazer? Eu tenho tantos grãos, tenho tanto alimento aqui, que eu não sei nem onde vou guardar. Colhi demais e agora não sei o que vou fazer com tudo isso. A gente observa que o pensamento dele não foi assim: já que eu colhi demais, que eu tenho uma colheita aqui extraordinária, vou dividir com quem eu sei que está precisando. Não, não era esse o pensamento dele. Era saber o que fazer com aquilo que estava sobrando para ele. O que fazer no sentido de que beneficiasse apenas a ele. Aqui está, disse, o que farei. Então ele teve uma ideia. O que ele iria fazer? Que ideia, hein, gente? Vamos pensar, vamos tentar imaginar a cena. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores. Então a fazenda dele já tinha vários celeiros, mas aqueles não eram suficientes para guardar tudo que ele tinha. Só que tudo que ele tinha era o suficiente para ele. Já era até supérfluo, porque estava sobrando. Mas o pensamento dele foi: vou demolir esses celeiros pequenos, na visão dele, né? Construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. Então ele iria guardar, ele iria deixar bem acomodado toda a sua colheita e todos os bens em celeiros muito grandes que ele iria construir. E direi à minha alma: minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Então o pensamento dele era totalmente egoísta. Ele estava pensando apenas no próprio bem-estar. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? Triste, né, gente? A gente lê assim, né? E no primeiro momento se admira. Ah, então Deus ia tirar aquele homem, tirar a vida daquele homem, né? Sim. Não é que Deus tira a nossa vida. Nós temos um tempo para ficar aqui. Aqui não é a nossa verdadeira morada. Estamos aqui de passagem com o objetivo que Deus nos estabeleceu, de passarmos um período aqui e durante o tempo que estivermos aqui sermos úteis, sermos pessoas que realizam o bem, fazermos a nossa parte, nosso dever, auxiliarmos os nossos semelhantes. Então, o que Deus ensinou para este homem? De que iria servir tudo aquilo que ele acumulou? Se naquela noite mesmo ele iria retornar para a pátria espiritual. E Lucas finaliza essa passagem no capítulo 12, versículo 13 a 21, anotando assim: é o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Gente, minha mãe está aqui também, tá? Como eu disse, é a família toda. Então Lucas fez a observação do que Jesus tinha dito, né? Aquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. E nós então, amigos, para desenvolvermos as nossas reflexões, nós trouxemos neste mesmo capítulo, nos itens que estão adiante,
algumas colocações que irão nos auxiliar a compreender melhor este assunto da avareza. Nós buscamos aqui, no item 11, emprego da riqueza, um trechinho. Qual então o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Então, se não é para a gente acumular, guardar tudo em celeiros, ou em cofres, ou no banco, ou seja onde for, só para o meu uso, para o meu bem-estar, o que eu devo fazer? Como devo utilizar aqueles bens ou aquele dinheiro, aquela riqueza? Procurai, nestas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo, tem aí toda traçada a sua linha de proceder. Na caridade está, para as riquezas, o emprego que mais apraz a Deus. Então, se nós buscarmos nos ensinamentos do Cristo, sejamos nós cristãos ou não sejamos, porque os ensinamentos do Cristo também estão contidos em todas as religiões da humanidade, porque o Cristo é o governador do nosso planeta. E todos os grandes líderes espirituais que trouxeram ensinamentos para a humanidade se baseiam na mesma lei que o Cristo, é a lei de amor. Então, estes ensinamentos todos estão resumidos no amor. E quando nós pensamos no nosso próximo como nosso irmão e procuramos ter com ele o amor, amar este irmão, auxiliar este irmão, nós estamos empregando os recursos da forma correta, da forma que mais apraz a Deus. Sejam as riquezas materiais, sejam as nossas riquezas intelectuais ou morais. Então, a única fórmula de utilizar bem a riqueza é através da caridade, movimentando esses recursos em direção ao nosso irmão com amor, com boa vontade, animados, né? Envolvidos por este espírito de fraternidade, fazer o bem, com sabedoria. E aí nós continuamos aqui, agora no item 12. E o espírito que nos traz esta mensagem é um trechinho da mensagem dele, um espírito protetor na cidade de Cracóvia, no ano de 1861. Ele diz assim: quando considero a brevidade da vida, ou seja, a vida é muito curta, ela é muito breve, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. A vida é um sopro, como nós sabemos. E a vida não está a nosso alcance saber a duração. Pode ser agora, nosso último momento, pode ser daqui a pouco, pode ser daqui a 1 ano, 10 anos. Pessoas que vivem muitos anos, pessoas que vivem poucos anos, não sabemos a extensão de uma existência. Por isso precisamos estar preparados, porque qualquer momento pode ser o último aqui nesse plano, né? Então, o Espírito diz, quando ele considera que a vida material dura tão pouco, ele observa o comportamento humano e dolorosamente aquilo toca ele. Ele sente, ele fica triste de perceber como o ser humano se preocupa tanto com o bem-estar material, deixando de lado o que verdadeiramente importa. Os tesouros, nós estudamos agora com a fala de Lucas, né? O homem, ele angaria tantos tesouros, ele só se esquece de conquistar os tesouros que o elevam a Deus. Então tem pessoas que trabalham, e o trabalho também é uma lei, ela é muito importante. O trabalho dignifica o homem. No entanto, o excesso, como tudo na vida, é prejudicial e causa sofrimento, como Allan Kardec nos colocou naquela frase que nós lemos no início. Tem pessoas que dão desculpas de que precisam melhorar sua condição financeira, precisam conquistar um patrimônio maior e com isso eles sacrificam o bem-estar da família, sacrificam momentos de alegria, de confraternização, sacrificam a saúde, o repouso necessário ao corpo para trabalhar. Mas para quê? Né? Para quê? O tempo passa, a vida passa.
E o que ele angariou de tesouros morais? Quais são as virtudes que ele conquistou? Quais são os tesouros que a traça não corrói, que a ferrugem não consome, que o ladrão não rouba? O que ele vai levar na bagagem dele? Isso é importante a gente refletir. Por cúmulo de cegueira, frequentemente se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos, pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona, a se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifício e mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmas. Então a pessoa diz: eu me sacrifico muito, nossa, eu trabalho demais. Sim, mas ela está trabalhando para quem? Se ela estiver trabalhando para o próximo, se aquilo que ela realiza gera um bem coletivo, se ela está fazendo com amor, com boa vontade, procurando atender as necessidades dos outros, tem um mérito, sim. Ela está verdadeiramente se doando. Agora, se o benefício é exclusivamente para ela e para os seus, né? Realmente ela está sendo insensata. E essa é a palavra usada, que foi a palavra usada por Jesus, quando Deus se dirige ao homem que queria construir celeiros maiores: insensato, louco, insensato, essa noite te tomarei a tua alma. E aqui o Espírito utiliza a mesma palavra, insensatos. Credes então realmente que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que despendeis movido pelo egoísmo, pela cupidez e pelo orgulho, enquanto negligenciais do vosso futuro, bem como dos deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social? É uma insensatez. A pessoa que, movida pelo egoísmo, desperdiça uma existência angariando tesouros na terra, e esses tesouros não estão gerando um bem comum. E ela, além de não conseguir conquistar virtudes, ela também está desmerecendo o que Deus proporcionou a ela, porque quando Deus ele direciona alguém para vir aqui para a terra com uma grande riqueza, essa pessoa tem uma missão. Essa pessoa tem um dever da solidariedade fraterna, porque ela possui mais do que os outros. Então ela tem o dever de auxiliar o semelhante, não doando tudo que ela tem, não é isso. O pródigo também é um insensato, a gente já entendeu. Mas sim promovendo o bem-estar de outras pessoas, utilizando, empregando aquela riqueza para que gere um bem-estar para mais pessoas, além dele mesmo. E ao final, esse Espírito diz: seria essa a finalidade da existência que Deus vos outorgou? Será que foi para isso que Deus nos colocou aqui? E trouxemos ainda no item 14, para encerrar as nossas reflexões, um trecho. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. O amor no sentido do apego. Quando a pessoa está presa a isso, né? Ao que ela possui. Ela acha que é dela, né? Ela possui. Na verdade, ela é um depositário. Deus emprestou, Deus deixou nas mãos dela para que ela faça com que aquilo se multiplique em bênçãos para os demais. Mas ela está apegada. Então, isso é um obstáculo, um óbice ao adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. Sede sinceros, proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no nosso coração, no vosso coração? Então, aqui está sendo feito um questionamento para aquele que é um possuidor, né, de muitos bens, de muitas riquezas, para que ele não perca a capacidade de amar. Porque é uma prova tão difícil a da riqueza, não aos nossos olhos. Às vezes a gente gostaria de ser um rico, né? A gente inveja a posição de outras pessoas, mas quando a gente aprende com o Evangelho, com a doutrina espírita, que a riqueza é uma provação que aquela pessoa passa por tentações muito difíceis de serem suportadas, de se resistir a elas, a gente começa a compreender. Isso pode levar a pessoa a perder a capacidade de amar, o apego,
a paixão excessiva aos bens. Muitas vezes os cofres estão cheios, mas o coração está vazio. E ele continua dizendo, no fundo dessa cesta de flores não há sempre oculto um réptil? É como se a pessoa estivesse ali ao seu alcance com uma cesta de flores maravilhosa, mas quando ele for colocar a mão para pegar, no fundo tem uma cobra venenosa, um animal peçonhento que vai trazer mal para ele mesmo, né? O mal para ele mesmo. Quem sofre é a pessoa que tem esse sentimento, né, da posse e tudo mais. E aí nós vamos finalizando dizendo o seguinte: ardente e desvairada cobiça despertam nos vossos corações os bens que Deus vos confiou. Já pensastes, quando vos deixais apegar imoderadamente a uma riqueza perecível e passageira, como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que vos veio dele? Essa continuação que nós estamos lendo aqui é uma mensagem do Espírito Lacordaire, na cidade de Constantina, do ano de 1863. Um dia nós vamos precisar prestar contas ao Senhor de tudo que Ele nos confiou. E a riqueza é um desses recursos. Assim sendo, precisamos ter muita sabedoria. Ouvidais que pela riqueza vos revestirdes do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para serdes da aludida riqueza dispensadores inteligentes? Então, se alguém é rico e conquistou essa riqueza de forma lícita, ele utilizou da sua inteligência, da sua capacidade. E ele também precisa utilizar desse mesmo recurso no uso, né? Para ele saber o que fazer com aquilo que Deus emprestou para ele. Porque ele vai precisar prestar contas. Portanto, quando somente em vosso proveito usais do que vos confiou, que sois, senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte, inflexível, rasga o véu sob que vos ocultáveis e vos força a prestar contas ao amigo que vos favorecera e que nesse momento enverga diante de vós a toga de juiz. Então, meus amigos, para finalizarmos o nosso pensamento, né, os nossos pensamentos nesse momento do estudo, Deus nos concede tudo que nós precisamos na nossa vida. Nós já temos aquilo que nós necessitamos. Mesmo sem perceber, já está ao nosso alcance tudo que é útil para o nosso crescimento. Muitas vezes nós desejamos o que não temos e o que temos nós não valorizamos. Precisamos começar a enxergar com olhos de ver aquilo que Deus nos confiou. Se não temos a posse de riquezas e grandes bens, né, podemos pensar assim, esse estudo não é para mim. Muito pelo contrário. Se não temos a riqueza material, temos outros recursos. Deus nos coloca nas mãos as ferramentas. É preciso não deixar que a ferrugem tome conta. Preciso saber usar. E assim nós encerramos, agradecendo a presença de todos, convidando para nos acompanharem também na próxima palestra, na sexta-feira, e na próxima explanação, na quarta-feira, às 20 horas. Agradecendo a Carol, a minha mãe, Maria José, a Simone, a Sirlene e aos demais companheiros que aqui não aparecem todos para mim. Agradecemos a todos e aos que assistirão em outro momento também. Fiquem com Deus, queridos amigos, e até a próxima oportunidade. Que Jesus nos envolva hoje e sempre. Um abraço.